falar sobre propósito, sobre missão. E eu fui procurar no dicionário o que significava propósito, o significado dessa palavra, né? E um dos significados diz assim: aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque propósito é aquilo que você busca alcançar, é aquilo que você busca para a sua vida, aonde você quer chegar. É um propósito, é um objetivo, uma finalidade. E eu fiquei pensando, né? Qual que é o seu propósito? Quando você para analisar, para olhar a sua vida, qual que é o seu propósito de vida? Pelo que você tem buscado? Aonde você quer chegar? O que você quer conquistar? E eu estava refletindo porque hoje, né, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha as pessoas, o que a gente mais vê são pessoas sem propósito. Pessoas que vivem uma vida como se não tivesse um final. E a vida tem. Abaixa um pouquinho, por favor. E todos nós precisamos refletir, pensar sobre isso, né? A gente vem falando no final do ano, agora nos primeiros cultos do ano, sobre metas, sobre objetivos, sobre sonhos. E o nosso propósito é algo que a gente precisa analisar e buscar, porque senão a gente passa uma vida inteira sem chegar a lugar algum. Eu estava meditando sobre essa palavra e aí eu estava pensando muito, eu vejo muito na minha memória o pessoal na época do dilúvio. Ali a Bíblia fala que quando Noé estava construindo a arca e ele avisava as pessoas que a terra seria destruída, que aconteceria uma grande chuva, as pessoas viviam a vida delas como se nada estivesse acontecendo, como se nada fosse acontecer. Mas Noé estava ali avisando o que ia acontecer. Mas a Bíblia fala que as pessoas casavam, festejavam, viviam sem um propósito. E aí quando a gente olha para os tempos de hoje, não é diferente. Esses dias eu estava nas minhas redes sociais e uma colega, e foi justamente na época que a pastora mandou a gente fazer uma limpa, né? E aí eu já aproveitei e pensei, a pessoa que tem esse tipo de pensamento não merece estar nas minhas redes sociais. Mas eu printei e salvei. Eu falei, um dia a gente ainda vai falar sobre isso, né? E a publicação que a minha colega tinha compartilhado diz assim: impressionante que quando eu bebo, me dá uma coragem avassaladora de trazer desonra ao meu nome. A pessoa publicou que quando ela bebe, ela tem coragem para trazer desonra para o nome dela. E aí eu fiquei pensando, quando eu vi a publicação, eu pensei, ela não tem vergonha de publicar uma coisa dessa? E a verdade é que não. As pessoas não têm vergonha de se expor. Hoje em dia na internet, as pessoas bebem, elas compartilham, as pessoas no relacionamento não tem mais um princípio. Hoje é todo mundo com todo mundo, é o tal do relacionamento aberto. E esse é o estilo de vida que as pessoas lá fora têm vivido. Uma vida sem propósito. E nós, como cristãos, nós não podemos viver nesse mundo com essa mesma ideia. De uma vida de oba-oba, de uma vida de que, eu venho para a igreja, ouço a palavra, saio. Não pode ser um cartão, bater um cartão, algo que não faz sentido para você, algo que te motiva, e no final você vem para a igreja e a ideia é que a gente ouça a palavra, se converta, faça a obra e um dia esteja na glória do Pai. Mas de que vale você vir à igreja só por vir, se no final você não muda de vida e o seu final é o inferno? E aí não é muito diferente da pessoa que está lá fora, da pessoa que publica esse tipo de coisa. Porque essa pessoa ela declarou que o propósito de vida dela é destruir a vida dela. Ela bebe para ter coragem de envergonhar o nome dela. Esse é o propósito de vida dela. Esse é o propósito das pessoas no mundo. E aí tem gente dentro da igreja que pode olhar isso e achar ridículo, eu sentir vergonha por ela. Mas aí, na sua vida, qual é o seu propósito? Qual é o intuito de você toda terça, toda quinta, todo domingo abrir mão de fazer outra coisa para estar
Porque a pessoa que está no mundo, ela não tem vergonha e ela faz isso com vontade. Se é para estragar, ela estraga com vontade. E aí você que é filho de Deus, que se diz filho de Deus, você não vem para a igreja com vontade. Você vem por ver, para bater um cartão, para ninguém ficar te mandando mensagem, por que você não veio. E não vem com aquele espírito de não, hoje eu vou para a igreja e vai ser diferente. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Quando acabar o culto, eu vou fazer a obra, eu vou fazer acontecer, eu vou conversar com alguém, eu vou ser usado por Deus. E quantas vezes, meu amado, você se permite entrar e sair de mais um culto sem que Deus te use? Sem que Deus toque no seu coração para você falar com alguém, para você cuidar de alguém, ou até mesmo para você fazer a obra. Então que a gente venha meditar e refletir sobre isso, de qual é o seu propósito de vida, qual é o seu intuito, pelo que você busca, aonde você quer chegar, e não só espiritualmente, mas na sua casa. Você que é pai, você que é mãe, qual que é o seu objetivo como pai? Qual é a ideia que você quer passar para os seus filhos? Mas tem gente que tem filho e tem só por ter. Tem porque aconteceu. Tem porque está ali. E não tem aquela ideia de que não, eu vou ser um exemplo, eu vou ser referência. Os meus filhos vão poder olhar, vão poder enxergar em mim um exemplo a seguir. Um exemplo que a Bíblia diz. No seu trabalho. A gente vê muitas pessoas vivendo esse tipo de vida, assim, acorda, levanta, trabalha, faz, acontece, e no final do dia dorme. Sem um propósito, sem encontrar felicidade, sem encontrar razão. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nem razão para levantar. Eu não tenho nem motivo. Se você está vivo, já é um motivo. Se você tem um trabalho para você ir, já é um motivo. Porque muitos pais, muitas mães acordaram hoje e não tinham serviço para ir. Não tinham emprego para poder ir trabalhar. E você tem, mas aí você acorda com aquele ânimo. Aí você chega no seu trabalho e faz de qualquer jeito. Trabalha de qualquer jeito. Chega na sua casa, você é um membro ali da sua família, de qualquer jeito. E o que Deus quer nos ensinar é sobre isso, que a nossa vida, a gente precisa viver, trabalhar, fazer acontecer, fazer parte da nossa família, fazer parte da igreja com um propósito, em busca de algo, com felicidade, com satisfação de fazer aquilo, e não como um peso, e não como uma obrigação. Porque senão você é mais um como uma pessoa do mundo. A diferença é que você visita a igreja. A diferença é que você está aqui ouvindo a palavra, mas que não faz efeito na sua vida. E eu pedi para que vocês abrissem Esdras 1. Esdras capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o meu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Então aqui, logo no começo de Esdras, a Bíblia fala que Deus fez cumprir a profecia do profeta Jeremias e tocou ali no coração de Esdras que Esdras seria a pessoa, o rei, né, que ia construir ali o templo. E quando Esdras recebeu aquela missão, aquele propósito, ele logo foi até o povo para organizar e fazer como iria acontecer. Esdras, quando ele recebeu aquele propósito, ele não olhou se ele tinha capacidade, se ele tinha força. Ele não olhou se o povo iria fazer ou não, se o povo ia querer fazer ou não. Ele recebeu e ele logo foi falar com o povo: ó, eu recebi a missão e que Deus esteja com vocês que vão junto comigo. E a gente precisa entender isso na nossa vida. Às vezes, Deus ele te dá um propósito, Deus ele te dá uma missão, e aí vem o questionamento, e aí vem a dúvida. Quando eu estava lendo, eu fiquei comparando muito Ciro ali com Moisés.
O começo da história de Moisés, a gente percebe que Deus fala, e aí Moisés dá uma desculpa. A pastora até já pregou aqui. E aí Deus dá uma solução, Moisés tem uma desculpa. E muitas vezes nós somos como Moisés e não como Ciro. Se Deus te deu, meu amado, se Deus te deu um propósito, te deu uma missão, é porque você é capaz de fazer. Deus não ia te dar algo que você não tiver capacidade para fazer, de fazer acontecer. Às vezes, talvez, você que é pai, você que é mãe, está aqui e fala assim, olha, eu tenho meu filho, e quem às vezes tem filho na adolescente fala, não sei o que fazer, eu não sei como resolver. É uma fase complicada, e ver que criança, né, assim, o ser humano, em cada fase tem ali as suas dificuldades. E talvez você olhe para essa situação, para a sua casa, para a sua família, e você não saiba o que fazer. Mas não é o seu propósito, não é a sua família. Então ore a Deus. Senhor, se o Senhor me dê capacidade para fazer. Me dê capacidade para guiar a minha família, para guiar a minha casa. Não olhe as suas debilidades. Moisés ali, no começo, ele focava muito naquilo que ele não tinha. Que ele não sabia falar, que ele não conhecia o povo, que o povo não ia acreditar, mas não sei o quê. E Deus sempre dando a solução. Então seja como Ciro. Se Deus te deu, vai fazer. Faça acontecer. Se organize. Chame ali quem vai participar junto com você. Ah, mas tal pessoa pode ser que não queira fazer. Meu amado, quem tem que estar com você é Deus. Se você tiver Deus e você tiver vontade de fazer, vai acontecer. Mesmo que você tenha uma, duas, ou não deixe ninguém ao seu lado. Mas é Deus que tem que estar. E não foque nas suas debilidades, naquilo que você não tem. Porque logo em seguida, no versículo 4, diz assim, a continuação do 3, né? Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda. Eu vou falando alto, tá? A fim de voltarem para a sua terra. Devem lhe dar prata e ouro, mantimento e gado. Também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Então aqui, Deus, ele deu a missão para Ciro, mas Deus não falou assim, ó, você vai construir o templo, te vira. Deus falou para ele como iria acontecer, que os vizinhos iam ajudar, que os vizinhos iam dar prata, iam dar ouro. E quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando muito sobre isso, que Deus, além de nos dar a missão, Ele nos dá capacidade, Ele nos mostra. Deus, em todo momento que você lê a Bíblia, que Deus chama ali um líder para fazer alguma coisa, para guiar o povo, para construir algo, Deus nunca falou assim, ó, Moisés, você vai libertar o povo, te vira. Abraão, você vai para a terra, te vira. Deus nunca falou isso. Deus sempre chama, dá a missão, dá o propósito, e Deus também fala como vai acontecer, o que eles devem fazer, como eles devem agir. Na semana passada, o Breno pregava ali sobre Davi e os seus guerreiros. Deus ali, ele além de dar a missão, ele ainda dá a capacidade. E na nossa vida não é diferente. Se Deus ele te deu uma missão, se ele te deu um propósito, como eu falava, né, dos pais, se ele te deu ali um propósito de ter uma família, meu amado, se você buscar ele vai te dar as coordenadas, a direção de como guiar a sua família no caminho dele. Mas aí, quando nós recebemos a missão e recebemos as coordenadas, nós temos duas opções. Ouvir o que Deus está nos dizendo e seguir exatamente os passos que Ele está nos dando. E aí, com certeza, o final é a vitória. Ou querer fazer do nosso jeito. Como Jonas. Deus falou o que ele tinha que fazer e por onde ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer. O que ele tinha que dizer. Mas Jonas, a gente sabe na história que não foi nada do que aconteceu. Ele foi para outro lugar, para outro caminho, e a vida dele se tornou toda aquela bagunça, para no final ele chegar onde Deus queria, mas ele poderia ter sido poupado de todo aquele sofrimento, de quase morrer no barco, depois de parar dentro da baleia. Nada disso teria acontecido se ele tivesse seguido exatamente o que Deus falou. E às vezes, Deus nos dá o propósito e a gente aceita o propósito de Deus. Mas daí a gente quer fazer o propósito do nosso jeito. Deus mandou você guiar a sua família, aí você não guia a sua família no altar. Você guia a sua família longe dos caminhos de Deus. Deus te deu um propósito no seu trabalho, na sua vida, até que mesmo na igreja.
E aí você não quer fazer o seu ministério como a palavra de Deus ensina. Você quer servir a Deus do seu modo, do seu jeito. E aí quando dá errado, você não se coloca como culpado. Você acha que a culpa é de Deus. Porque não deu certo. Porque Ele mandou você fazer, você fez, mas não deu certo. Quando na verdade não dá certo quando nós fazemos do nosso jeito, do nosso modo, sem seguir a direção de Deus. E aqui, no final, né, eu não vou ler, mas no final eles vão lá e fazem exatamente aquilo que Deus mandou, como Deus falou, e aconteceu aquilo que Deus tinha falado que iria acontecer. Então que nós venhamos refletir, meditar sobre isso, e talvez na sua vida você olhe e fale, não, as coisas não estão acontecendo do jeito que Deus falou que iria acontecer. Eu tenho feito, mas no final, sabe aquele ditado de nadar e morrer na praia? É isso que a gente não pode fazer na nossa vida. Você não pode lutar com as armas erradas e do jeito errado, para no final não ter o resultado que Deus espera que você tenha na sua vida. E no final você ainda achar que é culpa de Deus, porque você se esforçou, você gastou energia. Porque para viver longe do propósito de Deus, da palavra de Deus, também gasta energia. Você também lá perde tempo, você também gasta tempo ali. Só que a diferença é que o resultado é diferente. O fim não é igual. Porque quando você está com Deus, por mais que no final você esteja cansado, mas você tenha a satisfação de receber as bênçãos de Deus, de ser ali abençoado por Deus. Agora, quando você não faz, você fica cansado, mas no final, o que você tem é o inferno. O que você tem é tristeza, o que você tem é lágrimas. Então, no final, o seu cansaço não tem nada que recompense, não tem nada que faça valer a pena. E agora eu queria fazer uma dinâmica. Eu queria... Silma, faz um favor, coloca no chão para mim aqui, virado para baixo. Pode colocar o virado. Enquanto ela vai colocando no chão, eu quero aqui 6 pessoas. 1, 2, 3. Não. A Bibi e a Yasmin já estão para então, só 4. 1, 2, 4. Eu vou deixar os... Obrigada, menina. Eu quero uma ajuda. Junto, né? A tia Bibi e a Yasmin. Quem vai escolher quem? A tia Bibi. Fechou. Tia Bibi, você é do Guilherme, do grupo do Guilherme, e a Yasmin do grupo dos irmãos. Vocês 6, vocês têm uma missão. Todos os copos estão virados para baixo, certo? Vocês 6 têm 1 minuto para virar os copos para cima. No final, o copo, quem tiver mais copo virado para cima, ganha. Qual cor, Guilherme? Verde. Então, verde é do Guilherme. Olha o Alex que é corintiano. Eu ia zoar, mas aí eu vi que o, Guilherme, que o Alex também era corintiano, não zoei. Mas então, o grupo verde, tudo bem. Verde não sei não, Alex. Não é do Palmeiras, é de Deus. É da árvore. É da árvore, entendeu? Vocês, grupo verde, e vocês, o copo transparente. Tudo junto vai ser? Ao mesmo tempo. 1 minuto. Eu vou contar
foi que nós escolhemos. Coincidência. Peraí, então eles tinham uma missão: virar o copo pro lugar, de boca pra cima. Mas o que aconteceu, Guilherme? A pessoa que a gente escolheu, Já bebi no carro. sim, você, Yasmin, começou a virar as copos. Olha que legal. Então quer dizer que você tinha uma missão e as duas ali estavam atrapalhando a missão. E você percebeu. Sim. E você não fez nada? Eu não tinha que fazer a tal, Mas quem falou? Mas quem falou que não tinha o que fazer? Tinha o quê? Tinha fã. Te dá ela! Mandar ela sair! O grupo não era seu? Ele não tinha uma missão? Ela estava te atrapalhando? E aí você descobriu que ela estava te atrapalhando e não fez nada. Sim. Entendi. Pode ir pro lugar de vocês. Você percebeu? Percebeu? Aham. Percebo. Agora que o Guilherme percebeu, todo mundo percebeu. Gente, eu quero falar duas coisas. Na vida, a nossa vida não é muito diferente dessa dinâmica, porque todos nós recebemos diversas missões ao longo da nossa vida, umas mais fáceis, outras mais difíceis. Quando eu falei que era 1 minuto, eles acharam que era molezinha. Virar 10 copos em 3 pessoas, facinho. E muitas vezes, o primeiro ponto dessa dinâmica é que muitas vezes nós menosprezamos o poder do diabo, o poder do inimigo. E até mesmo as nossas fraquezas. Porque da mesma forma que eles falaram assim, 1 minuto para virar 10 copos é moleza, e no final eles viram que não. Muitas vezes você é a pessoa que fala assim, não, eu estou lutando contra o vício, e eu vou na festa do meu amigo, que eu sei que vai ter bebida, que eu sei que vai ter coisa errada, mas eu vou me segurar, porque quem manda na minha vida sou eu. Meu amado, Deus ele conhece as nossas debilidades, nossas fraquezas. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Se Deus soubesse, se Deus achasse que nós somos fortes o suficiente, Ele mandaria a gente andar lado a lado com o pecado. Ele mandaria você andar lado a lado com o erro. Mas Deus manda você fugir. Porque Deus sabe que se você ficar andando na roda dos escarnecedores, logo vai ser você que vai estar lá, sendo mais um dele. Se você é a pessoa que tem debilidades, para que você vai colocar um filme? Para que você vai entrar em tal rede social, seguir tal pessoa, se você sabe que aquele meio, que aquela fonte vai aguçar em você as suas fraquezas, as suas debilidades? Então você tem que reconhecer qual é o seu ponto fraco, reconhecer qual é a sua debilidade e fugir. E não achar, e não menosprezar, e não achar que você é o todo-poderoso, que você é o bonzão, que você vai conseguir lidar, porque você não vai. Pode ser que você consiga a primeira, a segunda, a terceira, mas vai chegar uma hora que você vai cair. Por quê? Porque você brinca, porque você menospreza aquilo que você deveria prestar atenção. E o segundo ponto é que existem 2 tipos de pessoas na vida. Uma, como a galera do grupo transparente, que recebeu a missão de virar o copo, tinha uma pessoa do lado deles que estava fazendo o contrário e ninguém percebeu. Então nós temos que tomar cuidado que quando nós recebemos uma missão, automaticamente o diabo vai querer colocar uma distração no meio do caminho, para que você não perceba que aquilo está te atrapalhando, que aquilo está roubando o seu foco, que aquilo está te impedindo de viver aquilo que Deus sonha para você. E é engraçado que quando eu estava montando a pregação, eu fiquei pensando muito nas pregações que já têm vindo, né? Deus tem falado sobre isso. Desde o propósito dos 10 passos, Deus tem falado sobre isso, sobre mudança de vida e sobre aquilo que pode te atrapalhar. E você precisa perceber. E a distração de não perceber o agir do diabo, de olhar uma situação e perceber que aquilo não é de Deus, e cortar o mal, ser usado por Deus.
pessoa é como o Guilherme. Ele percebeu que a Bianca estava virando o copo, mas ele não fez nada. Ele percebeu que ela estava atrapalhando ele, que ele estava virando, ela estava desvirando. Mas ele falou assim, mas eu não podia fazer nada. E quantas vezes essa não é a sua desculpa? Ah, mas o pecado está na minha casa, eu não posso fazer nada. Tal pessoa é da minha família, eu não posso fazer nada. A tentação é mais forte do que eu não posso fazer nada. E é mentira, porque a gente pode fazer tudo. Você tem poder de arrancar da sua vida tudo aquilo que pode te impedir de viver o propósito com Deus. Está nas tuas mãos, o poder é seu. É uma escolha. Ele podia ter parado e tirado ela, mas também porque ela é obreira, porque ela é tia, ele ficou intimidado. E aí quando eu perguntei, a resposta foi, eu não podia fazer nada. Eu sabia, mas eu não podia fazer nada. É aquela pessoa que vai para o inferno sabendo que tinha um pecado, sabendo que tinha uma coisa errada na vida dela, mas ela escolheu não consertar. E aí quando chegar no inferno, fala assim, poxa, eu sabia que eu não deveria andar com tal pessoa. Eu sabia que eu tinha que abandonar a pornografia. Mas ela é mais forte do que eu não podia fazer nada. E aí você vai estar no inferno. Com uma bela desculpa, mas no inferno. Então pensa, meu amado, que tá vendo que tem algo te atrapalhando, tá vendo que tem algo te pedindo? A Bíblia não fala que se sua mão te faz pecar, arranca. Tira. Não vai fazer mais parte do meu meio. Ah, mas as pessoas vão falar. A vida é sua. Porque na hora de colher, é você que vai colher. Ninguém vai querer colher por você. A galera gosta de colher as bênçãos. Mas o castigo não. Eu nunca vi ninguém falando assim, ó, uma pessoa está desempregada, você, eu vou ficar desempregada junto com você. Como você deixou de ir trabalhar porque você foi pro baile comigo, e aí seu patrão te mandou embora, eu vou pedir demissão também, vou ficar aqui desempregada junto com você. Você não vê isso? É um problema seu. O B.O. é seu. Então, já que na hora de arcar com as responsabilidades é você por você mesmo, então, meu filho, tome a decisão. Independente do que os outros vão achar. Independente do que os outros vão pensar. A vida é sua. E a colheita, sendo boa ou ruim, também é sua. Então, que nós venhamos pensar sobre isso. E eu gostaria de ler um versículo que está em Timóteo 6,14. 1 de Timóteo 6,14. Que diz assim, ó. Cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia que o Senhor Jesus Cristo aparecer. Olha como é forte esse versículo. Nós precisamos cumprir a nossa missão, e a Bíblia fala com fidelidade. Com fidelidade, meu amado, é sem titubear. É sem deixar com que as distrações, com que as amizades, com que os pensamentos, com que os seus desejos te tirem do foco. Porque o diabo, quando ele não conseguir te distrair com alguma coisa do lado de fora, com alguma coisa de fora, ele vai querer usar alguma coisa no seu sentimento, no seu pensamento. E aí ele te faz sonhar, ele te faz ver algo que faz você lembrar de alguma coisa, que faz você lembrar do pecado. Mas não do lado ruim, só da parte boa, da parte doce. A parte que é um fel, ele não faz você lembrar, ele apaga a sua memória. Mas não, então cumpra, meu amado, a sua missão, aquilo que o Senhor te deu, com fidelidade, até a volta de Jesus. Para que quando Ele voltar, Ele não tenha o que achar em você para te culpar, para te condenar, mas que Ele possa se orgulhar de você. Pensa aí na sua vida, quando Jesus voltasse, se Jesus voltasse hoje, qual sentimento Ele ia sentir por você? O de vergonha? O de afasta de mim, porque eu não vos conheço? Ou Ele ia se orgulhar de você? Ele ia ter prazer, fazer questão de dizer que você é filho dele?
Que você é parte dele? Ou ele quer te retirar dele? E isso é uma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos escolher o que Jesus vai sentir sobre nós. Porque são as nossas atitudes, são as nossas ações que vão dizer. Tem uma frase que eu li e eu achei muito forte, que diz assim, ó: antes de Deus fazer uma grande obra através de você, Ele fará uma obra em você. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque hoje em dia, com as redes sociais, com o mundo como está, as pessoas, elas querem muito mostrar suas obras, as suas ações, aquilo que elas fazem, aquilo que elas deixam de fazer, para que o homem, né, para que as pessoas possam olhar e falar: nossa, olha como fulano distribui não sei quantas cestas, olha como ciclano faz tal coisa. Mas, mais do que a obra que vem das nossas mãos, é a obra que Deus faz em nós. Porque você, meu amado, você pode fazer obras lindas com as suas mãos. Você pode fazer acontecer. E como eu falei, se a obra não estiver em você, se você não for a obra de Deus, vai chegar no dia do final, Jesus vai falar: não vos conheço, não sei quem é. E a Bíblia fala que ele fala: mas eu fiz, eu alimentei, eu visitei. Jesus fala: eu não vos conheço. Então entenda que mais do que você faz com as suas mãos, é o quanto você permite Deus fazer na sua vida, a sua transformação, a obra em você. E aí sim, depois que a obra foi feita em você, Deus recebe o que vem das suas mãos. Porque se fosse assim, muitas pessoas espíritas iriam para o céu, porque eles fazem muitas obras. Mas de que vale fazer com a mão e não permitir que Deus faça no seu coração, na sua mente? O que vale fazer para os homens? Se quem nos abençoa, assim no final, quem vai decidir se nós vamos para o céu ou para o inferno é Ele. Porque a coisa pode fazer para o homem, mas Deus conhece o coração, Deus conhece o seu interior, e é aí que Ele quer agir, e é aí que Ele quer transformar, é aí que Ele quer fazer a obra, para que quando sair da sua mão seja limpo, seja uma oferta que Ele possa receber. Eu quero, para finalizar, eu quero passar um vídeo e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ali tem mais de 20 bolinhas, mas ele tinha que pegar apenas uma. E a pessoa vai jogando aleatoriamente, até que chega a vez da bolinha dele e ele consegue pegar. Quando nós assistimos esse vídeo, eu tenho duas coisas. O primeiro é que ele ali recebeu uma missão e várias bolinhas ali poderia ser a distração dele, mas você vê que ele nem se mexe, porque ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, e ele não tirou o olho da bolinha enquanto a pessoa ali não jogou a bolinha. E muitas vezes o nosso problema é esse: nós tiramos o nosso foco da nossa missão, nós tiramos os nossos olhos de Jesus e passamos a olhar as distrações, passamos a olhar as outras bolinhas. E aí quando você olha a distração, a outra bolinha, você perde a sua. Porque se ele tivesse perdido tempo pegando outra bolinha, a dele ia passar e ele não ia ver. E ali ele ia perder. E aí você olha e fala assim: nossa, que cachorro genial, como ele é inteligente, como ele é maravilhoso. E quando eu assisti o vídeo eu fiquei pensando: quantas vezes ele deve ter treinado, ele deve ter ficado ali, pega a bolinha e erra, e vai, não é essa, até ele conseguir chegar ali. Às vezes a gente só olha o resultado, mas tudo é uma questão de treino. Tudo é uma questão de quanto você treina. E tem uma frase que diz assim, ó: cuidado com o que você faz todos os dias, você vai ficar bom nisso. E aí eu te falo,
Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Depende do que você anda fazendo todos os dias. Porque se você peca todos os dias, você vai ficar bom. Só que no pecado. Agora, se você é a pessoa que ora todos os dias, um dia você vai ficar bom nisso também. E claro, que como tudo na vida, no começo você vai errar. Mas o que você não pode fazer? Abrir mão. Porque eu não acredito que esse cachorro pegou a bolinha logo de primeira. É muito difícil a pessoa que acerta logo de primeira. Tudo na vida é errando, não deu certo. De novo, não, ó. E aí cada vez que você vai tentando, você não está tentando do zero. Você já sabe como não fazer. Eu já sei que isso eu não vou fazer mais. Eu já sei que a bolinha verde não é para pegar mais. A vermelha não é para pegar mais. Até a hora que ele entende que a dele é a preta. O formato, ele estuda para aquilo. E para você ser uma boa pessoa de Deus, um bom pai, um bom obreiro, um bom trabalhador, um bom administrador da tua vida, meu amado, você vai ter que treinar. Você vai errar hoje, então amanhã você vai orar a Deus, vai pedir força para Deus e você vai seguir um caminho diferente. Se você foi por baixo, você viu que não deu certo, vai por cima amanhã. Vai pelo lado, vai pelo outro, vai pelo meio, até a hora que você conseguir acertar. Mas o problema é que muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. Você erra, aí você fala assim, eu estou há tanto tempo fazendo e nunca dá certo. Então eu vou desistir de tudo. Mas é engraçado que ninguém tem essa mesma determinação com o pecado. De que eu estou tanta vez nessa merda aqui, eu vou abandonar, vou deixar isso aqui. As pessoas não têm. Mas para fazer o certo, tenta uma, duas, já quer abrir mão. Então que nós venhamos refletir sobre isso, né? E a Bíblia fala assim, ó, lá em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Que a nossa mente, que a nossa memória, que a nossa vida, ao amanhecer, durante o nosso dia, ao deitar, venha ser pensar nas coisas de Deus. Que a gente não venha perder o foco. Que viver a vontade de Deus, viver o propósito de Deus, venha ser a sua prioridade. A ponto de você só pensar naquilo. Porque se você só pensar nas coisas de Deus, não vai ter tempo de pensar no pecado. Não vai ter tempo do pecado entrar. Porque você vai estar focado. Quando uma criança, quando a gente fala, né, principalmente para adolescente, vai ter sítio em tal dia, sítio no dia das crianças. Gente, eu fico o ano inteiro. Tia, que dia é o sítio? Tia, tá chegando o sítio? Eu tenho certeza que eles dormem, acordam, vão para a escola, eles saem, eles não pensam nisso. Como eu sei? Porque eles não param de falar nisso. Toda hora, todo momento. E quando chega, parece um burrinho do Shrek, sabe? Não tem outra coisa na cabeça, só pensa nisso. Seja você essa pessoa com as coisas de Deus. Que essa ânsia, essa vontade de quando vai chegar o culto, quando que eu vou fazer a obra, quando vai ser a minha vez. Que esse seja o desejo do seu coração. Que isso, que talvez um dia quando você era adolescente, existia em você, que você venha recuperar. Isso se chama primeiro amor. Isso se chama querer fazer a vontade de Deus, querer estar com as pessoas de Deus, querer estar ali envolvido com a fé. Então que essa venha a ser a sua verdade, a sua realidade, para que assim você não venha fugir do seu propósito. Amém?